O dia finalmente chegou. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Finalmente, depois de um atraso gigante por conta da minha faculdade, eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao tão aguardado comeback do Girl Generation com o seu 7º álbum de estúdio, denominado Forever One. Eu tô muito ansioso, né? Foi muito comentado quando saiu e eu acabei, como eu tava fazendo a saga aqui no canal enquanto tava sendo anunciadas as coisas, eu acabei acompanhando toda a pré-era, né? Desse comeback das garotas. Então eu tava muito ansioso pra poder ter postado ali na data, mas antes tarde do que nunca, aqui estou eu para reagir e analisar a este álbum. E muito obrigado a todo mundo que aguardou até agora. Eu espero que uma pessoa pelo menos assista esse vídeo. Então, eu tô aqui para reagir e analisar ao 7º álbum de estúdio. O que esperar? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Achei bem festivo, né? 15 anos, Tá, deixa quieto. Yona, tá linda. A Tiffany é muito bonita e ela tem uma presença na voz incrível. Fico apaixonado. Taeyeon. Seu Hyun. Eu vou ir pausando porque eu quero ter certeza que eu lembro o nome de todas. Faz tempo que eu gravei um vídeo do Girl Generation. Paleta de cores bem colorida, né? Bem legal, passa um clima bastante vibrante. Essa aqui é a Soo Young. Yes! É. A Sunny. Ok. Yona de novo, né? E a Yuri. Ok. Ryo. Bastante caixa de ritmo na música, né? Esse refrão é construção de música pop, né? Começamos com versos iniciais, muito legal ali no início, foi justamente que cada integrante teve ali esse momento para cantar um verso e meio que se apresentar, digamos. E depois foi para um refrão totalmente explosivo. Continua sendo bem Girl Generation, né? Me lembrou um pouco All Night, justamente por ter esses elementos eletrônicos na música, mas não que sejam músicas parecidas, mas é justamente por elas explorarem em All Night as facetas do gênero da música eletrônica que elas ainda continuarem com isso. As progressões na música. Eu não acredito que a Taeyeon... Esse cabelo é dela? Porque, caramba... Eu gostava mais do outro cabelo da Taeyeon. Ficou diferente. Ela ficou parecendo a
A Naves do Aespa, porque ela cortou bem curtinho, não foi? Ficou parecendo a Naves do Aespa. Bem energética a música. Elas aqui, ó, me lembrou Party, porque é bem veraneio, né? É como se fosse um cruzeiro aqui, né? É. Tipo, é bem nostálgico o videoclipe, sabe? E a música. Tipo, eu conheci o Girl Generation faz pouco tempo e eu tô sentindo a nostalgia ouvindo essa música daqui, sabe? Louco. Tipo, a gente pode ver que cada uma das integrantes também, durante o videoclipe, cada uma tá meio que fazendo alguma coisa, né? E contrasta muito isso com a letra, né? Porque por mais que elas estejam nas carreiras solos, individuais delas, elas sempre vão fazer parte do Girl Generation. Então elas sempre vão ser um, né? Que no caso esse um seria o Girl Generation. Elas sempre, quando se juntarem, não vão ser apenas 7 solistas ali, vão ser meio que. Tipo, vão ser o Girl Generation, vão ser a entidade Girls Generation, tá ligado? Seu Rian servindo vocais. Nossa, que foda. É bem muito Girl Generation isso. Leoninka. Tatatã. Peço desculpas por ter pausado tantas vezes. Eu tava tentando lembrar o nome das integrantes. E tava prestando atenção no videoclipe também, na história, né? Porque ali tem todo um storytelling ali. Não é nada complexo, mas é bem simples de entender. Que casa muito, né? Se torna algo muito coeso com a lírica da música. Então, o que é bem interessante. E esse single principal agora, Forever One, ele é uma música dance pop que justamente marca essa volta do Girl Generation com essa melodia energética e essa atmosfera realmente festiva, né? Com fogos, ali a gente teve, eu esqueci o nome daquilo, gigante no começo. Tipo um carro alegórico, sabe? Então foi tudo muito especial porque tudo que a gente via ali dava um clima festivo e nostálgico. Então isso foi bem interessante. E a música, ela tem uma letra muito especial, né? Porque fala justamente sobre as integrantes sempre serem parte ali do Girl Generation, mas também sobre um amor eterno por pessoas que sempre estiveram ali, né? Então, no caso, é pros fãs também. Elas agradecem também muito aos fãs por estarem ali durante esses 15 anos do grupo. Então, é totalmente uma música comemorativa e especial, né? Eu acho que ela fez a sua proposta, porque era um comeback comemorativo. Então, serviu sua proposta ali. Entregou a energia do Girl Generation que as integrantes transpassam. Então é isso, eu gostei bastante da música. Eu fiquei bem feliz, sei lá, me deu uma paz ouvindo essa música. Definitivamente eu vou ouvir bastante vezes porque é muito boa. Eu gostei do último comeback delas também, All Night. Eu gostei bastante daquela música, né? Elas continuam explorando essa vertente da música eletrônica, o que eu gosto, eu não vejo nenhum problema nisso.
E foi isso, eu achei a paleta de cores do vídeo foi bem diferente do último comeback de All Night, né? Que foram mais para umas cores mais escuras. Aqui a gente tem cores mais claras, mais vibrantes, né? Totalmente cores energéticas. Então, tava lindo o investimento videoclipe sem igual, né? Esse é o ano dos fogos no K-pop, né? Qualquer videoclipe tem fogos lá atrás e é sobre isso, não é mesmo? Tem que comemorar mesmo as coisas, não é mesmo? As integrantes estavam lindas e eu achei que cada uma teve um tempo de tela legal, assim. Eu não senti falta de nenhuma, assim, não aparecendo. Todas ali aparecerem e achei os versos muito bem distribuídos. Algo que no Girl Generation, ali em algumas músicas, eu acho que não eram valorizados, mas agora eles fizeram algo bem legal, que foi compartilhar muito bem os versos das integrantes, então isso é bem interessante. Outra coisa que eu queria falar com relação à produção musical é como elas são fodas. Não, elas são muito fodas. Porque é que eu não consigo mostrar aqui pra vocês, mas há camadas de vocais na música, os adlibs, tudo tá de uma forma extremamente bem feita ali na produção, sabe? Em algumas partes a gente consegue perceber melhor do que outras, por exemplo, adlibs da Taeyona ali, harmonizações que, por exemplo, estão um pouco mais baixas, então não dá pra ouvir de primeira se você não perceber, sabe? Todas ali as camadas dos vocais das meninas, tá tudo muito bem cuidado pra trazer uma harmonização muito grande pra música, né? Então isso é muito legal. Todas as melodias das integrantes aqui tinham um tom muito reconfortante, então por isso que eu sinto uma paz ouvindo essa música, porque e por isso que ela acaba sendo uma música muito gostosa de se escutar, justamente por esse tom e subtons e melodias e adlibs que foram feitas ali na produção musical. Então isso é bem legal, eu gostei bastante, assim, o cuidado, né? E eu digo isso porque isso já é algo que nos trabalhos solos da Taeyeon já é algo que ele já tem um cuidado, sabe? Então eu senti esse cuidado aqui também. Então é bem legal isso de se pontuar, porque é um ponto super positivo pra mim, porque eu gosto de escutar, sabe? Então é bem legal. Harmonizações. Algo a se destacar foi entrar nesse depois entra um grupo muito legal, né? Olha esse baixo. 그려왔던 네 눈빛은 몇 번이고 재현하듯이 늘 지금처럼 lucky like that, lucky like that, we're lucky like that. 기다려온 소원들이 오늘로 다 이루어졌듯이 알잖아 우리 lucky like that, lucky like that, we're lucky like that. 전부 순간부터 이미 다시 우린 운명처럼 또 lucky like that, lucky. 기다려온 소원들이 오늘로 다 이루어졌듯이 알잖아 우리 lucky like that, lucky like that, we're lucky like that. 전부 순간부터 이미 다시. Sim, sim, bastante, por exemplo, as batidas são bem fortes, dão bastante destaque na figura da né? É uma destaque da música, não decidi. Tá? Do começo ao fim é um ponto bem marcante, né? Ó, parece realmente, olhando a letra, que tá puxando. E o legal é que a forma como está se dando a produção musical da música, a gente pode perceber bastante com os vocais delas, com elas se configurando bastante também.
Legal. Já, principalmente as harmonizações. Olha essa bridge. Entrou esses teclados sintetizados aqui e levou a música para outro lugar. Porra, velho, que solo? Como assim? Que solo de drums? Porra, é essa? Nossa, nossa, isso já tá. Aí voltou tudo da bateria, né? Essa música me surpreendeu muito, velho. Eu não tava esperando nada, ia acabar entregando tudo. Eu vejo definitivamente essa música em álbuns mais antigos do Girl Generation, por trazer uma grande nostalgia também, e a letra dela fala sobre o fandom, né? Como eu disse anteriormente, a gente pode interpretar ela de uma forma amorosa, mas eu acho que esse não foi o objetivo aqui. E elas estão, tipo, refletindo sobre quão são sortudas de ter um fandom que apoia elas depois de todos esses anos, né? E que era pra ser, né? Era pra ter esse encontro. Muito legal. Agora, nas 3 músicas, a gente já teve 3 tons diferentes das integrantes, isso é bem legal. Agora estamos indo para realmente o teor amoroso, né? Não tem como interpretar de outra forma agora. Eu achei que ia ser uma música R&B. Eu adorei a produção dessa música. Como assim? Deixa eu voltar. Olha, começou mó... Eu achei que ia vir R&B, mas é R&B também, mas olha, só... Ei! O bonito vibrato da Tiffany. É definitivamente uma música dance pop ali com ênfase no R&B, mas é aquele jeito sexy sem ser vulgar do Girl Generation na impostação vocal, sabe? Muito legal. E a forma como elas estão explorando os vocais dá super um clima dos anos 80 e 90 pra faixa. Obviamente por essa ênfase de ser um gênero R&B, mas também por essa
melodia do piano que acompanha a música em certas partes, então isso é muito legal. Olha, ó minha cara, eu tô muito orgulhoso e feliz, porque eu gostei realmente da música. Olha isso. Lembra muitos anos 2000 também. Tem um som de sintetizador e também umas batidas bastante pesadas de bateria. Eu. É, tem um harmonizando com ela legal. Viu as camadas que eu tava falando de voz? Legal. Os triângulos. Pô, faltou só um vinho nesse vídeo. Devia ter comprado. Ia ser mó brisa. Harmonização. E eu tava ali aqui na descrição do vídeo, tá falando que essa música foi escrita pela Tiffany e pela So Young. Verdade. Só fiquei triste porque a Yona tem 4 segundos de linha. Verdade, Yona quase não cantou nessa música, né? E eu elogiando em Forever One. Pois é, Yoninha fez falta. Olha em Look Like That, a Yona com a Seiyan ali na bridge, sabe? Oh, barbaridade. Eu adorei essa música porque realmente passa uma juvenilidade pro Girls' Generation, né? A letra e esse amor mais juvenil, esse amor eufórico, envolvente, bacana, legal. Quem nunca não se sentiu assim, sabe? Parecia que, sei lá, você podia dar a volta na terra por amor, sabe? É legal se sentir assim. É isso que eu tenho pra falar. Muito bem produzida a música. Muito bem produzida a música. De verdade, parabéns quem produziu. Muito bem produzido. Ó, sem postação vocal. A postação da Yona tava muito boa. Backset. Aumentou um tom legal.
Não se sintam ofendidos. Por um momento achei que fosse uma música da Expa. Ali no começo. Bem diferente. Eu tô sem palavras. É uma ótima B-side, mas... What the fuck? Tô só surpreso. Elas nunca fizeram essa sonoridade assim. Me chame de vilã porque eu estou ocupada arrasando. Amor próprio é tudo, não é mesmo? O legal dessa música é esse baixo pesado e essa bateria. A bateria tá muito presente nessas músicas desse disco. Bem legal, porque traz toda uma atenção, principalmente pra essa música. Ficou muito legal. Muito legal e diferente, né? Porque é um gênero que a gente se vê os grupos da quarta geração fazendo, né? Então é legal grupos veteranos explorando o que o cenário do K-pop tá fornecendo hoje, né? Uma música bastante dançante também. Meu Deus. Fizeram elas cantarem sobre Kawanga. Só o Ki conseguiu fugir, por enquanto. Nossa, a Taeyeon deve ter odiado cantar isso, né? Foi justo a Taeyeon que cantou. Que a Taeyeon, meu Deus. Cara, causou muito com a Tiffany. Oh, essa B-side foi bem boa, hein? Bem diferente. Tô bem surpreso. The Girl Generation, Girl Generation. É legal porque é definitivamente uma música sobre amor próprio aqui. E às vezes quando a gente se ama muito, a gente incomoda, né? Por isso que elas seriam as vilãs da história. Tipo, a gente tem todo o tempo tá sofrendo, então. Não, 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 não. E mais uma vez o Girls' Generation pisaram em caras também, não é mesmo? É isso, né? Amor próprio é tudo. E é um eletropop aqui. Temos uma faixa eletropop, a gente teve impostações vocais totalmente diferentes. Ali a Tiffany com a Iona, ficou muito legal mesmo a faixa. Uma b-side poderosa, ó. Essa aqui, ó, essa aqui destruiriam fácil muitas músicas da quarta geração. Fácil, fácil. Enfim, vamos pro próximo vídeo. Próximo vídeo pra próxima música.
Que beat diferente. Os vocais delas estão bem fortes aqui, né? É um som bastante agudo. Tem essa mistura eletropop também. Porra, nos sintetizadores, nos efeitos de teclado aqui, eles botaram pra quebrar nos sons agudos, hein? Estavam fortes, poderosas, né? Elas estão com raiva, parece, aqui na faixa, né? E elas falando que voltaram com tudo. É isso, né? É tipo... Elas voltaram e estão fazendo seus oponentes caírem no medo após predizerem uma vingança. Olha aí. Temos a continuação de Run Devil Run aqui. Elas estão de volta. Disco. Retrô. Música pop retrô. Tem esses riffs leves de piano na música muito legais que ajudam a harmonizar bastante e esse ritmo mais sensual. Rap melódico. Da hora esse tom da Yuri.
Todo relacionamento precisa de sinceridade, né? Senão desgasta. E elas estão falando isso aqui. Precisamos. No caso, a pessoa. É. A pessoa não tá sendo honesta com elas, então como é que elas vão confiar na pessoa pra justamente criar um relacionamento bom? Não é mesmo? Tan, 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 tan. É isso. Eu adorei essa música. Tem um clima tão bom. É um pop retro bem chill out, assim, pra descansar. E. E a produção tá combinando muito com os vans. Tipo, o tom que elas escolheram pra cantar a música combina muito com o instrumental, sabe? Ficou muito bom. O ritmo da música é perfeito. Pra elas combinou muito. Super disco essa parte. Super disco. Nossa. Os vocais da Taeyeon muito altos. A gente teve new disco aqui na música também, mas influências bem timidamente. E pra quem não sabe, eu vou explicar pra vocês o que seria justamente esse no disco ou new disco, né? Seria basicamente um gênero que surgiu ali no início dos anos 2000, tem um talento como objetivo fazer ressurgir essas influências do disco dos anos 70 e 80. Então, cara, ele teve na parte da Britney, se eu não me engano, que ele tava aqui, mano, é muito anos 70 e 80 ali, sabe? Muito legal. Cuidado, né? Muito cuidado. Começou mais acústico, uma guitarra mais suave, bem R&B.
A letra bonitinha, né? Os vocais delas criam uma atmosfera bastante calorosa. Elas querem iluminar o coração da pessoa, ou seja, a pessoa é podre, elas querem botar uma luz ali, né? Vamos acordar pra vida, né, ô darling? Ô baby, oh yeah baby, querido, né? Eu tô brincando. Música caliente. Olha, tem uma dualidade aí, ó. Eu me encaixaria tanto contigo. Eu me encaixaria tanto contigo. O tempero do Girl Generation, né? Uma música que fala sobre essa tensão também, né? E Girl Generation. Interessante essa mescla dos sintetizadores com essa guitarra mais suave, né? Mais acústica. Essa música é sobre sexo. Ponto. 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 Ah. Ai, ai, Girls' Generation, Girls' Generation. Elas querem aqui, elas desejam proteger um ente querido da escuridão. E aí elas querem proteger essa pessoa da escuridão, aí fazem essa metáfora com a lâmpada. Os dois corpos vão se iluminar muito, então, não é mesmo, nessa música? É isso, cara. Girls' Generation já são mulheres maduras, então tem que falar mesmo sobre sexo. É isso. Vamos pra próxima música. Musicalmente tem. Continuamos com a lírica amorosa.
Parece que elas conseguiram ali tirar a dúvida da pessoa e ambas as pessoas se jogaram na relação, né? Que em Closer, elas estavam tentando dialogar com a pessoa, mas tudo indica que elas conseguiram dialogar, então, né? A melodia da música é legal. O sintetizador é bem animado. É um pop R&B. É bem gostosinha essa parte. Summer Night. Synth Pop. Gostei dos elementos de percussão que estão presentes aqui. Eu gostei dessa letra porque é sobre você estar confiante em quem você é e realmente você se sentir livre, realmente sem barreiras com a pessoa que você gosta, né? Muito legal se sentir assim quando você tá com alguém que você curte e você sabe que você não vai ser julgado por quem você é, tá ligado? Tipo, por seus defeitos ou enfim, sabe? Legal. É sobre realmente, né, como o Royan falou, estamos alinhados com este ritmo, ou seja, eles estão numa vibração só deles ali, né? Que justamente os faz ter a liberdade. O ritmo da música é muito legal também.
Mano, o que aconteceu? Esse álbum do nada começou a ter uma tensão, né? Começou a ficar caliente aqui, o Girl Generation. Depois de Mood Lamp, assim. Ah, é só. Foi. Não sei nem o que falar, fiquei até sem reação. Yeah. É uma música bastante sonhadora também, né? Toda a atmosfera dela, muito legal. Silent Pop, galera, não tem segredo. É, legal. Tá sendo explorado. Tipo, pop é o gênero dominante aqui. E as suas vertentes estão sendo exploradas aqui. Legal, porque justamente dá uma coesão sonora grande pro projeto. Isso é bem interessante. E vamos para a última música. Eita. O baixo da música tá bem pesado. E o sintetizador tá bem alegre, bem vibrante, bastante vibrante. Essa faixa é muito Girl Generation. Muito Girl Generation raiz, assim. Essa harmonização dela. Tanto nessa música quanto em You Better Run, tem uns sintetizadores bastante experimentais que trazem um pouco de estranheza. Tipo, eu escutando assim eu- me traz estranheza aos ouvidos. Uma música bem vibrante. A letra, né? Acabou good vibe, motivacional, né? Porque é, elas estão dando mensagens calorosas. Tipo, elas estão aqui dando mensagens calorosas de apoio para quem persegue os seus sonhos e voam pra seguir seus sonhos como aviões de papel, sabe? Tipo, só voar e não voltar nunca mais. Legal, legal. É porque é bem Girl Generation. Me deu muito o clima das primeiras eras dela, das primeiras eras delas, essa música.
eu gostei bastante dessa aqui também. Ó, a Yuri. Esses tons, o tom da Yuri é muito gostoso de escutar. E elas também, né? Elas vão continuar voando e percorrendo novas coisas. Que vibrato bonito, Iona. E encerramos o disco. E encerramos aqui. E agora irei falar as minhas considerações finais. Eu queria primeiro dizer que 5 anos dentro, fora, né, no caso, da indústria do K-pop é muito tempo, né? A gente sabe como a indústria do K-pop funciona e como que os grupos precisam estar sempre ativos, né? Porque justamente é um mercado que suga e pede muito de você e algo que eu também acho que também pode te impedir, dependendo de amadurecer artisticamente, justamente por você ter que entregar sempre e sempre trabalhos. Então, esse comeback do Girl Generation depois de 5 anos realmente parece algo refrescante. E eu digo isso refrescante porque elas conseguem justamente nos apresentar esse tom clássico do grupo, mas justamente elevar todos os sons que elas abordaram durante esses 15 anos de grupo. Eu acho que isso é o que a gente tem que se esperar de um grupo veterano, como principalmente elas, que marcam até hoje a indústria do K-pop, sabe? Se hoje a galera tá no corre, é porque essas aqui já estavam no corre fazia muito tempo também. O som do disco, escutando, né? Eu que já ouvi toda a discografia do Girl Generation, eu pude sentir muita nostalgia, mas justamente a exploração melhor de alguns sons que não foram tão explorados em álbuns antigos, mas também, como eu disse, uma elevação sonora, ou seja, novos sons, ou também explorar sons antigos de novas maneiras. Então, isso foi um ponto bastante interessante que eu percebi do álbum todo, né? Tanto que vocês viram que eu fiquei bastante surpreso em diversas partes ali, por a produção tá muito rica, tá tipo, muito recente, assim, muito refrescante, fresh, nova, tá ligado? Então, com isso, eu consigo observar justamente uma reformulação da imagem delas para algo bem mais moderno com este comeback, diferente do último de 5 anos atrás. Assim, é engraçado que é como se elas estivessem um pé no passado, mas um pé no futuro também, sabe? Então isso é muito, muito legal, é claro, não perdendo a essência delas. Então eu gostei positivamente do álbum por este motivo. Tiveram algumas faixas que foram as minhas menos favoritas, como You Better Run, Mood Lamp e Summer Night. Eu não gostei de alguns elementos ali da produção das músicas que acabaram não me fazendo me conectar com elas como eu deveria. Porém, outras foram muito queridas por mim, como por exemplo Forever One. Eu achei muito legal essa faixa, bastante energética. Banger Generation, Luck Like That, foi muito legal ali. Aquela produção é super rica que me conquistou assim. Villain foi muito legal e eu acho que Villain é um exemplo que eu devo citar como justamente uma elevação do som do Girl Generation por elas conseguirem se adaptar ao mercado de agora, tá ligado? É uma música super quarta geração e elas conseguiram ir lá e entregar algo com a cara delas de uma sonoridade que tá. Como eu posso dizer? Tá em destaque agora, sabe? Então isso é bem legal. Closer foi uma música muito boa também. Paper Plane eu gostei pra caramba. Freedom, excepcional. E as minhas menos favoritas, como eu citei, foi You Better Run, Good Lump e Summer Night. Não que eu não tenha gostado, eu gostei, só que as outras foram um destaque maior pra mim. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do comeback do Girl Generation? Eu acho que pra vocês que já estão escutando há bastante tempo, as músicas já devem ter envelhecido melhor. Então me diz aqui nos comentários, depois de 4 meses,
quais são as suas músicas favoritas deste comeback. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e espero ver vocês em breve, né? Quem sabe, com mais um vídeo do Girls' Generation. Muito obrigado e falou!